Olá, estudantes da EJA. Estamos juntos aqui mais uma vez, né, para mais uma conversa, para mais um diálogo dentro de tudo que vocês vivem aí. Nós estamos vivendo aqui nesse momento, longe, né, separados, vocês longe das escolas, longe das suas professoras também, mas a gente está junto aqui para fazer esse trabalho com vocês, ok? Todo mundo já com as mãos limpas, todo mundo em casa, se cuidando bastante, não é mesmo? Ok? Então, antes de começar a nossa aula, eu preciso que vocês já deixem aí prontinho o material que a gente vai precisar para a atividade de hoje. Nós vamos precisar só uma folha de papel ou o caderno, se você estiver anotando na sequência no caderno, coloque já a data de hoje e deixe o seu material prontinho aí. Pronto? Tudo certo? Pegamos aí o material, lápis, folha, o caderno que a gente vai precisar. E nós vamos conversar um pouquinho sobre por que ir para a escola, o que acontece lá na escola, o que a escola muda em cada um de nós, né? Então é isso que nós vamos conversar. Para isso, nesta folha aí, você vai agora fazer um desenho rapidinho, não precisa pintar, não precisa, né? Você vai fazer, depois você dá o capricho teu aí, faz uma moldura, deixa bonitinho. Mas agora você só vai responder por meio de um desenho. O que eu vejo quando me olho no espelho? Bem rapidinho, desenha aí. Não deixa de ser o seu autorretrato, né? Como é que você se vê? Se você se olha no espelho hoje, se eu estivesse mostrando um espelho aqui para você. Bem rapidinho, desenha lá 1 minutinho para isso. Ok? Pronto? Ficou bonito o seu desenho aí? Tá bem legal? Fez o seu autorretrato? E como é que você se vê quando olha no espelho? Por que será que eu tô falando de visão, de ver, do ato de ver, né? Eu não fiz o meu desenho aqui, mas vamos pensar um pouquinho se eu tivesse feito. O que eu vejo quando me olho no espelho? Se eu tivesse feito o meu desenho, será que eu veria essa menininha aqui? Essa sou eu. Não, né? Eu não ia ver essa aqui se eu me olhar no espelho, se eu me olhasse no espelho hoje. Porque essa aqui era a Ângela em 1969, faz bastante tempo. Então, se eu me olhar no espelho hoje, eu não vejo assim. Hoje eu sou a professora Ângela. Então, talvez eu me veja assim? Eu acho que também não, né? Porque essa aqui é a professora Ângela, já, né? Mas lá em 1984, faz bastante tempo também. Por que eu trouxe esta linha do tempo? Se eu colocasse ali hoje, eu ia me ver como? Assim, como vocês estão vendo aí. E por que eu trouxe essa linha do tempo para a gente pensar?
Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Lá em 1984, quando eu dava aulas, eu não via os estudantes, o trabalho, a escola, da mesma maneira que quando eu dou aula hoje, né? Por quê? Coisas vão acontecendo ao longo da vida da gente e a gente passa a ver a vida, né? A gente passa a ver os sentimentos de uma outra forma, não é isso? Hoje nós vamos ler uma história que fala bastante, é um conto que fala muito sobre isso, sobre ver, como é que nós vemos as coisas. Vamos lá então? Só que antes da leitura, nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Você observe aí, veja, pense, o que será que nós estamos vendo aqui? Essas imagens que eu vou mostrar na brincadeira, elas são desse livro, né, de Milor Fernandes, tá? Que é O Tempo e Contratempo. Se você olhar ali, o que parece? O que será que a gente vê? Eu arriscaria o quê? Um queijo? Acho que não, né? Tem um queijo com uma faca? O que será que a gente está vendo ali? São questões de ponto de vista. Vamos tentar descobrir? O que a gente vê ali? É uma lua cheia surgindo por trás de uma pirâmide. Parece? Agora que a gente sabe o que é, a gente consegue achar, ó. A gente acha a pirâmide e acha a lua. Por que a gente está falando isso, né? Fazendo essa brincadeira aqui com vocês? Porque quando a gente olha, é sempre preciso ver. Olhar é diferente de ver, né? Isso no dia a dia, tá? Vamos para mais uma? E aqui? O que será que tem ali? Nós estamos olhando, mas o que é que nós estamos vendo? O que será que tem aí? Parece o quê? Um pássaro, uma cabeça? O que tem ali? Vamos descobrir? Olha lá, são dois ratinhos se cheirando, um no focinho do outro. Agora que a gente sabe, a gente consegue ver os dois ratinhos ali. Não consegue? Porque a gente sabe o que é, né? Ó, tem um ali e o outro ali. Aí a gente consegue. Por que a gente está falando isso? Volto a perguntar. Porque quando a gente tem, quanto mais informações a gente tem sobre as coisas, maior o nosso campo de visão sobre aquilo. Mais a gente consegue ver e entender sobre as coisas que acontecem à nossa volta. E agora? O que parece isso? O que será que é? Olha aí, pense, pergunte para quem está aí do seu lado, né? Chame alguém que está em casa com você, vê se alguém tem um palpite diferente do seu. O que será que a gente tem aí? Se você olhar, pense se você olhar de frente, de cima, olhar de lado. O que será que nós temos aí? Descobriram? Algum palpite interessante aí? Vamos ver? São 4 senhores carecas conversando um do lado do outro, né? Vistos de cima. Então, se eu estiver lá em cima, na varanda do prédio, olhando lá embaixo, 4 senhores carecas conversando, eu vou ver algo parecido com isso. Então, vejam, ponto de vista. Mais uma? E aqui? O que parece? Olhando assim, uma planta. Chame aí o pessoal de casa para ver o que nós estamos vendo aqui. Um galho? Alguma coisa assim? Alguma pista? Vamos lá? É uma porta vista de perfil. Então, quando eu olho, o batente ali da porta, né? A porta, eu tô vendo ali as fechaduras e o trinquinho da porta ali. E aqui? Esse é o mais difícil. O que eu tô vendo aqui? Eu, quando olho para essa, toda vez a gente pensa no quê? Uma peça de jogo de xadrez, não parece? Pense aí, converse com o pessoal aí, o que será que é isso? O que a gente está vendo aqui? Pode ser muita coisa, né? Tem várias coisas. Um vaso parece, uma peça de xadrez, como eu falei, um balaústre daquele que se a gente puser um do ladinho do outro dá para fazer uma cerca, um muro, mas não é. São 2 pessoas conversando
no escuro. Cadê a pessoa? Né? Vamos ver? Ó, se eu puser um olho aqui, se eu puser um cabelo ali e esconder aqui, eu acho a pessoa. E a outra estaria ali do outro lado. Né? Legal isso, né? Então, quando a gente... Por que nós estamos falando, né, dessas questões de ver? Porque ver é diferente de olhar, né? E essa aqui? Essa é fácil. O que será que é? Parece o quê? Uma pessoa? Não. Tem um quadrado que pode ser uma folha, pode ser uma lajota, um tijolo. O que será que é? Olha lá. É uma agulha com linha espetada no tecido. Legal, né? Então, quando nós fazemos essa brincadeira, por que a gente fez essa brincadeira com vocês? Para a gente entrar num texto que nós vamos ler falando sobre o que é ver. Como é que nós estamos vendo as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que trabalham, moram, né, com cada um de nós, as pessoas do nosso convívio. Como é que nós estamos vendo esta situação que nós estamos passando? Porque é uma situação que nós nunca tínhamos visto. Nós nunca tínhamos ficado tanto tempo em casa, nunca tínhamos ficado com medo, né, grande como nós estamos agora. Então, nós vamos ler um texto do Rubem Alves que fala um pouquinho sobre isso. Rubem Alves foi um psicanalista, educador e um escritor brasileiro. Ele escreveu muitos livros religiosos, educacionais, existenciais e muitos livros infantis. E o texto que eu escolhi hoje para a gente ler, né, do Rubem Alves, se chama A Complicada Arte de Ver. Vamos lá então? Vamos ouvir a leitura um pouquinho? Ela entrou, deitou-se no divã e disse: doutor, eu acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela desse mais algumas pistas sobre a sua loucura. Um dos meus prazeres, o senhor já sabe, é cozinhar. Eu vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Mas, entretanto, doutor, fazem alguns dias que eu fui para a cozinha fazer aquilo que eu já fiz tantas e tantas vezes, mas não gosto de fazer, mas fui e fiz, cortar cebolas. Uma coisa assim, simples, corriqueira, que não deveria me trazer surpresa nenhuma. Mas, cortada a cebola, eu olhei para a cebola e tive um grande susto. Eu percebi que eu nunca tinha visto uma cebola. Eu nunca tinha visto uma cebola. Eu já tinha olhado, sim, para muitas cebolas. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Eu tive a impressão de estar vendo uma rosácea num vitral de uma catedral. De repente, a cebola, um objeto a ser comido, se transformou numa obra de arte que merecia ser vista. E o pior, o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. E agora, doutor, tudo que eu vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei. Fui até a estante de livros e peguei um livro chamado Odes Elementares, de Pablo Neruda. Então, né, o psiquiatra pegou o livro do Pablo Neruda para tentar descobrir o que estava acontecendo com a pessoa, com a paciente, que na hora estava cortando a cebola e começou a ver beleza numa coisa tão simples, ali na cozinha. Pablo Neruda, ele não tinha esse nome, ele nasceu, né, foi batizado de Ricardo. Os poetas, os artistas, muitos usam outros nomes. Esse aqui, ó, lá no começo que nós falamos, o Milor Fernandes, quando ele escreveu esse livro, ele assinou como Emanuel Van Gogh. Eles usam pseudônimos, né, para assinar suas obras.
E o Pablo Neruda escreveu várias obras, né? Um poeta castelhano que deixou uma grande obra para nós aqui. E uma das obras é a Ode, né, aos alimentos, ode, que são leituras, homenagens que ele faz a alimentos, objetos. Vamos ver por que o psiquiatra pegou este livro do Neruda para conversar com a paciente. Então, Neruda diz: esta perturbação ocular que ele acometeu é comum entre os poetas. Neruda disse que uma cebola igual àquela que lhe causou um assombro muito grande. Rosa de água com escamas de cristal. Foi assim que Neruda descreveu uma simples cebola. Não, você não está louca. Você ganhou foram olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. E aí tem alguma coisa diferente, né? Mas que tem algo então diferente na visão que na física lá da máquina de fotografia não tem. Então, qual é a diferença que a gente está falando desde o começo, né? Entre olhar e ver. Uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia lindo em frente à sua casa, mas sujava todo o chão, dava muito trabalho para ela e sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Então vejam que exemplo bacana que o Rubem Alves traz aqui sobre o ver e o enxergar, olhar, né? Só ver, só bater o olho, mas o que eu estou vendo numa situação? O ipê da moça aqui, da personagem que sujava toda a calçada. Se eu olhar, eu estou vendo ali, né? Mas eu estou vendo mesmo ou está passando pelos olhos? Então, importante a gente pensar nisso, né? A Adélia Prado também falou algumas coisas sobre a importância da gente ver, ampliar o olhar. Adélia Prado, tá? Ela é uma poetisa, uma professora, filósofa, e a obra dela conta muito do dia a dia, das coisas do dia a dia, passando pelas questões, pelo aspecto lúdico. Então, os livros, né, são poesias e textos com muita brincadeira, livros bacanas para a gente ler. Então, essas sugestões vão ficar, né, para vocês, para que na volta a gente já procure lá na escola esses livros com as nossas professoras. Legal? Vamos continuar aqui. O que foi que a Adélia disse sobre ver? Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e vejo uma pedra. Acontece, a gente olha e vê exatamente o que está ali. Não olha pelas entrelinhas, pelo sentido, pelo sentimento. Carlos Drummond de Andrade pensava diferente. Quando ele via uma pedra, ele não via só uma pedra. Carlos Drummond de Andrade, um outro grande poeta brasileiro, né, foi considerado um dos mais influentes por vários, né, onde a gente olha livros, a gente encontra livros, textos dele, né, que são fundamentais na literatura. E ele dizia, ele tinha uma poesia sobre pedra que dizia o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Se a gente pensar esse
essa poesia fala, né? Uma coisa só, que tinha uma pedra ali no meio do caminho. Que pedra é essa que ele está falando? Quando a gente interpreta, quando a gente analisa, é uma pedra? Objeto, pedra? O mineral ali? Não, né? Ele está falando aqui de outras pedras. Aquelas pedras que aparecem no nosso caminho quando nos falta a empatia, a compreensão, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Quando nos falta o conhecimento, que a escola está aí para trazer para a gente, né? O nosso estudo, a nossa vontade de aprender, de conhecer. As pedras que aparecem quando nos falta a comunicação, quando a gente não conversa. Essa pedra fica ali. Se eu tenho uma pedra no meio do meu caminho, eu preciso me comunicar, conversar com as pessoas para tirar esta pedra. Não é isso? Então vejam como o ver é muito mais profundo do que olhar. Eu olho e vi uma pedra, né? Para os poetas, não. Os poetas veem outras coisas. Bacana isso, né? Vamos continuar, tá? O ato de ver não é uma coisa natural. Ele precisa ser aprendido. Nietzsche, um outro pensador e escritor, sabia disso e afirmou, há muito tempo atrás, que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Por isso que a gente está conversando. Nós, professores da EJA e estudantes da EJA, estamos aprendendo juntos a ver, né? A ler o que não está ali tão escrito, a ver o que a vida está nos mostrando. Então esse é o motivo dessa nossa conversa hoje, né? Que a gente aprenda a ver e entender, buscando sempre a empatia, porque o que eu vejo nem sempre é o que o outro vê. Não é assim? O Vinícius de Moraes, quem é o Vinícius de Moraes? Vamos ver, né? Vinícius de Moraes, também outro poeta, dramaturgo, jornalista, né? Ele também com muitas e muitas obras. Ele se destacava pela escrita de sonetos, que é um gênero diferente de escrita. E ele uma vez fez uma comparação. Ele tem um texto que chama Operário em Construção. Olha o que ele disse, também sobre isso de ver. Em Operário em Construção, ele diz o seguinte: de forma que, certo dia, sentou-se à mesa e, ao cortar o pão, o operário foi tomado por uma súbita emoção, ao constatar, assombrado e assustado, que naquela mesa, tudo que estava ali, a garrafa, o prato, o facão, tudo aquilo era ele que fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. Por que nós vamos, né, terminando esse texto, o Rubem Alves termina esse texto com essa ideia do Vinícius de Moraes, do operário em construção? Porque esse personagem sentou e começou a observar que tudo que tinha ali é fruto do trabalho de alguém. Então, quando eu olho um livro, eu estou vendo um livro, mas atrás desse livro eu preciso ver o que envolve a história. Quem fez, quem pensou, quem programou as máquinas, quem levou para a livraria, quem foi lá comprar, por que eu fui lá e comprei este livro com todos aqueles que tinham lá na livraria, né? Isso tudo é ver o mundo de uma outra forma. E para terminar, Rubem Alves diz assim: a diferença se encontra no lugar onde os nossos olhos guardam estas diferenças. Se os olhos estão na caixa de ferramenta, eles são apenas ferramentas que poderemos usar cada uma para a sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos o que vemos com aquilo que precisamos. O ver se subordina ao fazer,
Isso é necessário, mas isso é muito pouco. Mas quando os olhos estão numa caixa de brinquedos, eles brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. E os olhos que moram na caixa de brinquedos são os olhos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. E continuo repetindo, a primeira função da educação é ensinar a ver. Bacana, né? Esse texto do Rubem Alves. Então, é um texto que nos fala bem o que a gente queria refletir com vocês nesse momento. A importância de ver, a principal função da educação. A importância da gente estar na escola, da gente continuar, de mandar os nossos filhos pequenos para a escola, da gente, depois que cresce, nunca parar de estudar, tá sempre buscando, procurando, aprimorando, para a gente conseguir ver sempre o mundo de uma forma diferente. Quanto mais a gente amplia as nossas formas de ver as coisas, mais conhecimento a gente consegue, maior a nossa empatia com o outro, né? Maior é a cooperação, a nossa participação nos grupos onde a gente pertence e, claro, a comunicação. Se eu amplio o meu repertório, eu amplio a minha maneira de ver o mundo, eu vou poder me comunicar melhor com as pessoas que moram ali comigo, que estudam, que trabalham junto, né, com cada um de nós. Não é isso? E para encerrar, eu trouxe uma das poesias do Vinícius de Moraes. Não é poesia, a gente fala soneto, né? Que é o soneto da fidelidade. Ele tem uma frase final que a gente ouve muito, é muito comum, mas o soneto todo é muito bonito. Eu vou ler para vocês para a gente encerrar essa nossa atividade de hoje. E para a gente ver, né, e continuem aí vendo a vida de uma forma ampla, olhando sempre muito mais além do que aquilo que está posto ali, tentando sempre ver algo mais. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bacana, né? O soneto da fidelidade fala sobre o amor, né? Sobre tudo que a gente sente, que não seja imortal, porque tudo que a gente sente, uma hora a gente sente uma coisa, outra hora a gente sente outra, né? Mas que seja infinito enquanto durar. Então, que os nossos sentimentos sejam infinitos enquanto a gente estiver sentindo coisa boa, fazendo coisa boa, empatia, né? Conhecimento, se comunicando. Essa é a nossa mensagem para vocês hoje, ok? Então, vou me despedindo por aqui, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, a gente volta a se falar por aí, ok? Um abraço. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.